Whatever. Nós somos todos. Eu queria mostrar... É claro que o futebol é completamente diferente do tênis. Ele envolve paixão, o tênis é muito mais espetáculo. E o futebol, em alguns casos, se assemelha mais à religião, tamanho, fanatismo de algumas pessoas. Mas tem algumas coisas do tênis, algumas coisas que eu acho que o futebol podia se espelhar, principalmente o fair play. Eu quero mostrar aqui o Twitter oficial de Wimbledon, depois da derrota do Rafael Nadal. Foram 4 horas e 48 minutos de jogo. E ele perdeu para um jogador de Luxemburgo, o Gilles Miller. E o Twitter diz o seguinte: classe na derrota. Porque depois de perder, o Rafael Nadal ficou esperando, vamos rodar essa imagem, ele ficou esperando o adversário vencedor, roda a imagem por favor, ele ficou esperando o adversário sair junto com ele. Tava todo mundo louco, aplaudindo, o último set foi 15-13, em Wimbledon não tem tie-break no último set, tem que ter uma diferença de 2 games, e o Nadal ali pacientemente, pé da vida, quem viu o jogo sabe o quanto o Nadal queria ganhar, né? Ele é um competidor absurdo, quer ganhar até para o ímpar, ficou muito frustrado, mas esperou o adversário chegar perto dele para os dois saírem juntos da quadra. E todo mundo aplaudindo o grande espetáculo que a gente viu em Wimbledon. Eu não quero comparar futebol com tênis, mas acho que algumas coisas de fair play a gente pode se espelhar para acabar com essa boçalidade, com essa violência, porque sábado em São Januário a confusão começa porque os vascaínos não quiseram perder o jogo. Como perder? Como perder? E aí começou aquela confusão toda que terminou com a 9ª morte, comprovadamente ligada a futebol, confirmada só nesse ano. De 88 para cá, segundo dados do jornalista Rodrigo Vessone, já são 311 pessoas mortas no Brasil por causa de futebol. Eu acho que futebol tem algumas histórias assim. Tem um jogo, eu estou apaixonado para esse jogo. Final da Copa de 50. Né? Brasil-Uruguai. Verdade, no Maraca. bela lembrança. A amizade entre os jogadores dos dois times, eles ficaram se unindo, tipo, quase todo ano. Aquela experiência de estar dentro de plateia de 200 mil dentro do Maracanã, o que estava em jogo naquele dia, criou uma ligação muito forte entre eles. Né? Inclusive o Zizinho chegou a falar para o Geneton Moraes Neto, grande documentarista, que depois da morte do capitão Obdúlio Varela, ele sentia a presença do Varela, né? Chegava a se comunicar na visão, no relato do Zizinho. Eu acho que esse jogo aí ele serve como tipo um símbolo para o trabalho silencioso de futebol. A gente não fala muito sobre isso, mas futebol internacionalmente cria muitos laços de amizade. Sem dúvida. A gente tem que frisar o lado negativo, a gente tem que frisar o que aconteceu no sábado, mas às vezes eu acho que a gente não fala o suficiente sobre esse trabalho silencioso, porque, acima de tudo, o futebol é uma atividade para fazer amigos. E faz globalmente, numa época onde a gente precisa muito de ligações globais. E amigos sem fronteiras, de diferentes camisas. Verdade, Tim, bela lembrança. Isso que o Tim está falando me lembra um fato que me tocou muito no fim de semana, que foi, morreu aquele garoto que era vítima de câncer e que se tornou uma espécie de torcedor símbolo do Sunderland na Inglaterra. E o jogador Jermaine Defoe tinha criado uma relação com ele. Então o garoto ia para os estádios, ele era ovacionado pela torcida do Sunderland, e um jogador, em especial o Defoe, teve uma relação de amizade, frequentava a casa do garoto, tirou fotos na casa do garoto, e quando esse garoto morreu, o Sunderland tinha sido rebaixado, o Defoe tinha ido para o Bournemouth, e ainda assim ele fez questão de publicar uma nota, de pesar, uma nota carinhosíssima, uma coisa extremamente comovente, assim, me levou às lágrimas no dia. E você vê o seguinte, tinha uma criança no meio da campanha do Sunderland, uma campanha que acabou em rebaixamento. Eu acho que a gente precisa lembrar as pessoas que torcem, acho que a gente precisa lembrar as pessoas que vão aos estádios, que elas fazem parte de uma sociedade.
Quando você leva uma criança que torce para um clube e a coloca no centro das atenções, você está trazendo valores de família, você está trazendo valores... Então, você podia criar simbologias extremamente bélicas, extremamente violentas para falar do jogo e tal, mas você bota uma criança ali, tem uma ternura, tem uma compaixão, chama para uma solidariedade, que naquele caso tinha a ver com câncer também. E eu acho que às vezes a gente se afasta muito das torcidas organizadas. A gente não tenta um diálogo com elas. E é esse diálogo que vai lembrá-las de que elas fazem parte da sociedade. Só a repressão, tudo bem, a gente quer leis, e precisamos de leis mais fortes. Precisamos de uma fiscalização maior com as torcidas. Mas precisamos ter diálogo, precisamos ter ações que façam com que essas pessoas que vão lá na expectativa de um pretexto para a violência, que elas se lembrem que aquele espaço não pertence a elas e que elas pertencem à sociedade, que elas têm que participar de ações sociais. Os clubes têm que exigir isso das torcidas, têm que inspirar essas torcidas, conversar com essas torcidas para que isso se desenvolva de uma forma mais sadia. Porque de outra forma é isso. É vascaíno brigando contra vascaíno, depois de uma derrota, os vascaínos saem, começam a destruir tudo na Rua do Bonfim, e aí um torcedor que parece que ele nem tinha conseguido entrar no estádio, ele estava ali perto da sede da torcida, ele é baleado, não sabemos como, há a hipótese de ter sido um tiro partido da polícia, mas ele é baleado por nada. Bom, de tudo que vocês falaram, quero lembrar também do Atlético Nacional de Medellín com a Chape, que é um outro grande exemplo. O boxe tem um grande exemplo de fair play, um dos grandes exemplos de fair play, envolvendo o norte-americano Joe Louis, um dos primeiros grandes campeões da história do esporte, talvez o primeiro grande campeão, com o alemão Max Schmeling. O Max Schmeling, ele era o campeão do Hitler. E aí teve uma luta na Alemanha, vencida pelo Schmeling, e o Joe Louis pediu a revanche. O governo nazista não queria que o Schmeling fosse aos Estados Unidos. Não, já ganhamos aqui, se você perder vai manchar o regime nazista. E ele achou justa a reivindicação do Joe Louis de uma luta nos Estados Unidos, foi massacrado pelo Joe Louis, quando voltou foi renegado pelo governo alemão, e quem cuidou do Max Schmeling até o fim da vida foi o Joe Louis. Não, contrário. Não, aí o Max Schmeling ficou na miséria na Alemanha e o Joe Louis cuidou do Max Schmeling. Quando o Joe Louis morreu, quem ajudou a bancar o enterro dele depois foi Max Schmeling. Mas assim, é uma história belíssima, o esporte tem essas histórias de amizade. É uma história linda. Mas... Agora, você confia num diálogo, na minha opinião, com facções que elas estão dominadas pelo crime organizado no momento. Então, acho que você tem um otimismo pouco exacerbado nesse diálogo. Não é só um otimismo. O problema é que você não são a gente não tem que achar que uma solução vai resolver tudo. Você tem que ter inteligência policial, você tem que ter investigação, você tem que... O problema é que esse exército de arruaceiros, ele se renova. Quem já foi adolescente, quem já foi dedicado a um clube, sabe que esse apelo da torcida, esse apelo de ir para a rua e enfrentar, e querer bater, querer destruir o inimigo, ele é um apelo constante. Porque fala-se muito em guerra, jogadores falam em guerra, às vezes a imprensa trata as coisas de uma maneira bélica, bota uma música épica e tal, aquilo parece que fica maior que a vida, entendeu? Então, o que você tem que fazer é tentar represar essa renovação desse exército que vai para a briga, colocando outros valores na mesa, colocando outros valores em discussão. E a Alemanha fez isso. A Alemanha, a Inglaterra usou talvez de uma maior repressão e aumentou. Bandidos tem que prender. Tá bom. Bandido tem que prender. Só que nem todo mundo ali é bandido. É muito fácil a gente chegar e generalizar tudo ali. Mas há uma possibilidade, e essa possibilidade também tem que vir dos clubes, porque os clubes têm diálogo. Os clubes têm diálogo com as torcidas organizadas, ou não tem? Tem. A polícia tem diálogo com as torcidas organizadas, ou não tem? Tem. Ou não há reuniões do grupamento de policiamento dos estados com as torcidas organizadas? Ou não há combinação das escoltas que levam essas pessoas? Então, assim, diálogo há. Só que precisa haver outras coisas nesse diálogo, é preciso convidar e estimular isso, e os clubes têm que participar disso. E assim, quando a gente fala dessas grandes histórias do esporte,
como você falou agora do Joe Louis, do Max Schmeling, tem uma coisa que às vezes eu fico aqui me coçando para dizer. O esportista, o cara que está na frente da câmera, ali, amadurecendo diante de todo mundo, tendo reações diante de todo mundo, ele não tem como se esconder. E ele sabe que aquele adversário, quanto melhor é o adversário, mais importante é a sua vitória. Então eu entendo que essas relações sejam mais fáceis dentro do nível dos protagonistas, entendeu? Quem protagoniza o esporte. Só que eu acho que a gente não conseguiu ter gestos de amizade, gestos de grandeza mínimos dentro do futebol brasileiro. Por exemplo, presidentes de clubes vendo jogos juntos, na mesma tribuna. A gente não vê isso. Entendeu? Então, assim, por mais que você tenha ali no protagonista certos grandes exemplos, e você tem, e é muito fácil achar amizades entre rivais, assim, tal, também os homens que dão nomes às instituições, os presidentes, os diretores, quando você vai a um clube, não tem uma homenagem a jogador na sede, não, na academia, não. É sempre um grande diretor, sempre um grande dirigente. Então por que esses caras não começam a trabalhar juntos numa situação que permita a gente ver que, olha, não é só o protagonista que também dá exemplo. O dirigente que está ali, ele consegue sentar numa tribuna e ter uma conversa e assistir um jogo civilizadamente. Isso já inspira alguma coisa. E aí, se esses dirigentes que têm conversas com torcidas organizadas, e todos têm, a gente vê que os clubes conseguem, quando estão treinando, a gente vê as torcidas organizadas querendo entrar para ter reuniões. Mas o todos é bom a gente colocar um asterisco. Alguns clubes cortaram relações com organizados. Cortaram relações. E tiveram, inclusive, graves problemas de ameaça. Mas chega na hora da eleição, dos presidentes. Chega na hora da eleição, a torcida organizada é sempre uma força. O esporte cortou. Tudo bem, exceção. O Bahia cortou. Exceção. Entendeu? O que a gente vê no modus operandi do futebol brasileiro existe um diálogo, às vezes esse diálogo não é tão evidente, tão exposto, mas chega no momento da eleição, torcida organizada é sempre um apoio, é sempre uma coisa que se faz. Então, é preciso colocar mais coisas nesse diálogo. Eu prefiro o exemplo do esporte. O esporte não só cortou relações, como tenta na justiça proibir que as organizadas usem o símbolo do clube, porque o crime organizado tomou conta delas e elas prejudicaram ao longo de muitos anos o trabalho do esporte. Mas como a gente vai passar horas debatendo o assunto, eu queria que você contasse os bastidores, porque a gente não sabe ainda em que condições o torcedor membro de uma organizada morreu sábado do lado de fora de São Januário. Vocês conseguiram no Jornal Globo assistir ao vídeo de um popular que gravou em celular? Conseguiram assistir? Tem alguma resposta sobre isso? A gente apurando no domingo, indo lá, voltando ao lugar e tal, conseguimos ver, um repórter nosso conseguiu ver o vídeo e relatamos isso. O Luan Marinato e o Pablo Jacob relataram isso na edição de segunda-feira, que assistiram um vídeo que descreve uma atuação policial em que há tiros de pistola acontecendo. Esse vídeo, infelizmente, não foi cedido a nós, porque a pessoa que fez o vídeo ficou com medo de sofrer algum tipo de represália, o que é compreensível na sociedade que a gente vive. Mas nesse vídeo você tinha até situações de torcedores levantando as mãos, mostrando que não tinham nenhum risco, e ainda assim, disparos acontecendo na direção deles. Não dá para saber por aquele vídeo, isso estou sempre confiando no relato do repórter, não dá para saber por aquele vídeo quem foi baleado, se a bala, se o Davi aparece nesse vídeo. Ontem depois nós vimos que o SBT teve imagens de alguns disparos ali, mas também não dá para saber se os disparos eram de arma letal ou não letal. Mas eu acho que a gente sabe que tem uma investigação apurando o comportamento dos policiais, principalmente ali do lado de fora do estádio de São Januário, se houve excessos. Isso estava num inquérito aberto no 4º Batalhão da Polícia Militar. A Divisão de Homicídios também está pedindo informações e diz que já conseguiu imagens
das cenas ali de São Januário, e aí é preciso aguardar as investigações para dizer o que aconteceu. Mas a família já vinha falando que suspeita que o tiro partiu de um policial. Ontem, no enterro, um parente dele disse que se isso ficar comprovado e a bala estava alojada no cadáver do Davi, ela foi retirada e ela pode indicar a origem da bala.